Fala pessoal, beleza? Por que tanta gente gosta de Chega de Saudade? Eu tava contando os dias pra fazer esse vídeo porque eu adoro Chega de Saudade, sempre toco no baile do Almeidinha. Uma música que eu escutei com Jacó do Bandolim, com Tom Jobim, com João Gilberto, com Elisete Cardoso. É aquela música que tá no meu coração, eu sei que tá no coração de muita gente. E eu queria fazer essa pesquisa para encontrar algumas respostas de dúvidas que eu tinha. Aliás, eu sempre coloco nos meus vídeos links de onde eu pesquiso, de sites, de jornais, os livros que eu consulto para fazer esses vídeos. E os links estão sempre aqui no descritivo, tá galera? Chega de Saudade é uma composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, feita em 1956, que foi o ano que eles fizeram o Orfeu da Conceição. O Orfeu da Conceição, uma peça teatral, musical, que o Vinícius convidou o Tom para fazer as músicas. Então, era uma história baseada na mitologia grega, mas que aconteceria nos morros cariocas e só teria no elenco atores e atrizes negras. O Orfeu, quem fazia era o Haroldo Costa. Então Vinícius convidou o Tom Jobim para fazer a música junto com ele. Orfeu da Conceição estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em setembro de 1956. E quem fez o cenário foi Oscar Niemeyer. O disco da trilha foi lançado pela Odeon e tinha como violonista Luiz Bonfá, arranjos de Tom Jobim e entre as músicas Se Todos Fossem Iguais a Você. Se todos fossem no mundo iguais a você. Em 1959, o diretor francês Marcel Camus fez uma adaptação do Orfeu da Conceição para o cinema com o nome de Orfeu Negro. Ganhou o Oscar, ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes, entre outros prêmios. Manhã de Carnaval, música de Luiz Bonfá e Antônio Maria, fazia parte da trilha que fez sucesso no mundo inteiro. E tem uma curiosidade sobre esse filme, que o bicampeão olímpico Ademar Ferreira da Silva fazia o papel da morte. Nessa época no Brasil, rolava um otimismo muito grande em relação à política de JK, a política desenvolvimentista. Foi também uma época em que o mundo conheceu o rei do futebol, Pelé, campeão da Copa do Mundo de 1958. E voltando a 56, logo depois da apresentação do Orfeu da Conceição, Tom Jobim foi descansar no sítio que seu padrasto havia comprado em Poço Fundo, Petrópolis, e lá fez ao violão o que pretendia ser um choro de duas partes. Quando Tom Jobim voltou ao Rio, ele foi visitar o Vinícius de Moraes, na casa dele, na rua Henrique Drummond, Ipanema. Só que ele chegou lá e o Vinícius estava com a garganta inflamada, estava de cama. Então o Tom puxou a cadeira, botou do lado da cama de Vinícius e começou a tocar. Quando ele terminou, ele perguntou pro Vinícius: "E aí, gostou?" Aí o Vinícius respondeu: "Toca mais uma vez." O poetinha escreveria em uma crônica 10 anos depois, no jornal Última Hora. Ele disse que Tom repetiu umas 10 vezes para ele a música e que realmente ele via ali naquela composição algo novo, algo muito original, mas que ao mesmo tempo era tão brasileiro como um choro de pixinguinha ou um samba de cartola. Mas segundo ele, a letra não vinha de jeito nenhum. Ele tentou umas 10, umas 20 vezes e até que foi conseguindo fazer e travou. Faltavam duas frases. Aí uma manhã ele foi à praia, quando voltou veio a resolução. Ele ficou tão alegre, mas tão alegre, que ele deu um grito em casa que até suas filhinhas se assustaram. Aí ligou pro Tom: "Tom, eu vou aí te mostrar a letra." Foi pra casa do Tom. Quando chegou lá, cantou uma, cantou duas vezes. Aí o Tom foi, pegou o papel, caneta, se sentou no piano, cantou ele próprio a música. Quando terminou, ele deu um grito: "Tereza!" Queria mostrar a novidade para a esposa dele. E o Vinícius ainda citou nessa crônica que o João Gilberto foi definitivo e fundamental para a divisão, para a interpretação dessa música e para fazer com que ela realmente se tornasse o início da bossa nova. A primeira gravação de Chega de Saudade foi feita por Elisete Cardoso no disco Canção do Amor Demais, disco que tem só composições de Tom Jobim e Vinícius de Moraes e que tem um violão de João Gilberto acompanhando Elisete, já antecipando a famosa batida
partida da bossa nova. Meses depois, os cariocas também gravaram Chega de Saudade e o próprio João Gilberto gravou aquela que seria a gravação que é considerada o marco do início da bossa nova. Por que essa música é tão boa? O que ela tem de especial que faz a gente querer escutar, querer cantar junto, tocar, dançar? Na minha opinião, o principal é o caráter sentimental que essa música tem. O próprio Tom Jobim dizia que a música brasileira é aquela que ri e que chora. E Chega de Saudade é um exemplo perfeito disso, porque ela é feita com a primeira parte num tom menor, a segunda parte num tom maior, e a letra dela na primeira parte é uma letra de lamentação e a segunda já é uma letra de possibilidade de alegria, de possibilidade do amor acontecer. Então eu acho que essa música representa bem isso que, em geral, a arte busca, e acima de tudo aquela coisa que dá uma coçadinha lá no coração da gente de uma maneira muito gostosa. Acho que tem outra coisa que é super especial nessa música, porque o Tom Jobim era um compositor, mas também era um arranjador. Então as composições dele já vêm todas prontinhas, né, com introdução, com contracantos, praticamente uma música clássica. Então, por exemplo, a gente não toca o Chega de Saudade sem introdução. É difícil a gente ouvir uma gravação que seja boa sem introdução. A introdução já faz parte da música, né? E é curioso que a introdução na gravação da Elisete é maior, ela tem uma primeira parte, tem uma introdução da introdução e depois entra essa introdução que ficou famosa, mas a primeira parte é tocada por um trombonista chamado Maciel, famoso Maciel, conhecido dos trombonistas, e vale lembrar que o flautista que gravou com Elisete foi o grande Copinha. Quando a gente toca a introdução, a gente já percebe uma novidade, ela começa com a nona, essa notinha aqui. Então se você ouve o violão do João Gilberto, ele coloca essa nota na ponta, fazendo um acorde de Sol menor com sétima e nona. Então esse acorde ele é super bossa novístico, né? É uma novidade que o violão do João Gilberto coloca na música brasileira. E tem um outro acorde na introdução que é a cara dessa música e que eu tenho certeza que a partir de Chega de Saudade, outros compositores e outros músicos passaram a utilizar nos seus arranjos, nas suas composições, que é o famoso sub-5, substituição do quinto grau. A gente faria Lá 7, Ré menor. Mas nessa música ele faz Mi bemol 7, 9, Ré menor. Então aquela puxada, essa sonoridade aqui é uma sonoridade muito bossa novística. E tem a cara do João Gilberto também, do tom, claro, né? Então isso aqui eu acho que foi uma inovação para a harmonia na música popular. Aí vem a letra com a melodia. Vai minha tristeza. Já começa com um acorde diminuto em cima do tristeza, né? A tristeza, esse acorde diminuto que é misterioso, que é tenso, né? Então ele já coloca de cara, vai minha tristeza e diz porque ele poderia ter colocado o Mi7, vai minha tristeza, que não é errado, mas esse diminuto ele dá uma tensãozinha a mais e sublinha a tristeza para mostrar realmente que essa primeira parte ele está falando de um assunto triste, lamentando a distância do ser amado. E outra coisa que é interessante é que ele está conversando com a tristeza. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela, pedindo para a tristeza conversar com o ser amado, né? Porque a Elisete na gravação dela, ela canta vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Então na verdade é esse sentimento que o cara tá ali pensando com os botões dele, a pessoa tá ali pensando com os botões e conversando com a tristeza. Pô, me dá uma força, tristeza. E aí segue. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Sem ela não dá pra viver. Então, realmente, a música consegue passar essa sensação, esse sentimento de solidão. Diz-lhe numa prece. Então, pede pra tristeza rezar, orar por ele, que ela regresse, pedindo pra voltar. Porque eu não posso mais sofrer, o cara já não aguenta mais o sofrimento. Chega de saudade.
A palavra saudade é muito forte dentro da língua portuguesa e nesse caso ela é usada com um sentido até um pouco mais negativo do que a maioria das vezes que a gente usa, porque chega de saudade, eu não quero mais saber de saudade. Tem aquela saudade que é gostosa de sentir, que a gente sabe que a gente vai voltar a ver uma pessoa, e tem aquela saudade que chega dessa saudade, ele não quer mais essa saudade, então chega de sofrimento. Inclusive foi daí que o Vinícius tirou o nome da música. O nome não nasceu primeiro que a letra, o nome veio dessa frase da letra da música. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz. Aqui tem um lance na harmonia que é interessante, que o João faz de um jeito e o Tom faz de outro. O João Gilberto faz que sem ela não há paz. Ele usa o Ré 7 9 com baixo em Lá, e o Tom usa o Ré sétima maior e 9. Então fica que sem ela não há paz. Tom Jobim, que sem ela não há paz. João Gilberto, não há beleza. Já tem uma coisa da melodia que é diferente também, que o Tom Jobim faz não há beleza, é só. E o João Gilberto faz não há beleza, é só. Tem essa diferençazinha entre os dois. Tristeza e a melancolia que não sai. Tom Jobim, João Gilberto, tristeza e a melancolia que não sai de mim. A melodia que o João Gilberto faz me parece mais intuitiva, mais fácil de fazer. A do Tom Jobim é um pouquinho mais elaborada. E ele continua lamentando na letra, não há beleza, minha vida não tem beleza, não tem graça. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Pum, não sai de mim, não sai. Ou seja, sem você, meu amor, a tristeza não sai do meu coração. Não sai, não sai, não sai. E ele repete. Usa da repetição para reforçar que realmente a tristeza está no coração e ele precisa que ela saia. Aí vem a chamada para a segunda parte. Vai abrir a janela. Vai abrir a esperança, a possibilidade do amor. Todo mundo lembra dessa chamadinha, né? Mas na primeira gravação da Elisete não tem essa chamada. É engraçado porque rola um break, rola uma pausa, fica um vazio. E não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas... aí começa a segunda parte. Não sai de mim, não sai. Mas... então na gravação do João Gilberto isso aparece. Aí vem a esperança. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa boa. Isso aqui, né? Coisa boa em cima de um acorde diminuto. É engraçado porque dentro de um tom maior ele já tem uma outra cara, né? Lembra até o hino nacional. Ouvir do Ipiranga as margens plácidas. E vamos seguindo. Aí vem pra mim a parte mais legal, mais poética, mais bonita, que é a comparação dos peixinhos do mar com os beijinhos que eu darei na sua boca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar. E tem uma melodia muito legal que em cima do acorde de Fá diminuto ele coloca um arpejo de Dó sustenido. Pois há menos peixinhos a nadar no mar. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Que lindo isso, né? Isso realmente é muito bonito. É uma espécie de primeiro ápice da segunda parte. E segue. Dentro dos meus braços. E aí ele mostra definitivamente a mudança de humor, até de autoconfiança. Porque ele diz, dentro dos meus braços os abraços hão de ser, né? Dentro dos meus braços os abraços hão de ser milhões de abraços. Então ele insiste nos abraços, insiste na confiança de que os abraços dele são muito bons, apertados, colados, calados assim, abraços e beijinhos, insiste nessa coisa do carinho, que é o que ele acha que ele tem de bom, na verdade, porque na sequência é engraçado porque na primeira parte ele se lamenta e na segunda ele ganha autoconfiança e ao invés de dizer que é pra acabar com esse negócio de eu viver sem você, é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. É muito legal essa mudança de humor, essa mudança. Primeiro o cara tá meio encolhido assim, depois ele cresce e sorri pra vida. Então é realmente aquilo que eu falei no começo, é a música que chora e a música que ri. Em uma mesma música é uma montanha russa de sentimentos. E aí é interessante que a
harmonia tem umas passagens que são marcantes e que ficam como a cara da linguagem da bossa nova. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim. Esse acorde aqui colado assim, muita gente erra. É Sol menor com sétima. O pessoal às vezes bota Sol menor 6, mas a melodia... a melodia está exatamente no Fá, que é a sétima, né? Calado assim. Aqui tem dupla interpretação, porque o João Gilberto gravou calado assim e o tom calado assim. Aí vem abraços e beijinhos. Aqui é a cara da bossa nova. Esse acorde com sétima e 13ª. Isso aqui você vai ver em várias músicas da bossa nova e sambas que foram feitos depois, influenciados pela bossa nova. Por exemplo, a tristeza é senhora, desde que o samba é assim. E esse acorde do Si7 aparece Si7 13. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Aí aparece o Fá sustenido 7/13. Isso aqui é a cara da bossa nova, né? Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Ou seja, vem viver comigo que a gente vai ser feliz. E Chega de Saudade é uma música que já foi gravada por Deus e o mundo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Se não se inscreveu ainda, se inscreve que está rolando vídeo legal direto. Se você quiser saber um pouco mais sobre improvisação, vem comigo no meu grupo do Telegram. O link está aqui embaixo no descritivo. Ou então, se você quiser conhecer o meu curso online de improvisação, o PIMB, Princípios da Improvisação na Música Brasileira, o link também está aqui. Vem comigo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima!